Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora e eu ajudo vítimas de relações abusivas e ou narcisistas. E hoje me pediram para falar na caixinha de perguntas dos stories do Instagram sobre o pós-término, sobre a ansiedade que fica, sobre o desespero, sobre os vazios, sobre as incertezas, sobre o medo de se envolver de novo com outra pessoa, porque você fica traumatizada, traumatizado, vale para todos. Sobre o descarte, né? Para quem se envolve com narcisista, né? Como é que faz? O que eu faço depois do descarte? Como que eu sobrevivo após o descarte, né? E essa foi uma das perguntas que me chamou muito a atenção. Como que eu sobrevivo após o descarte narcisista? Como que eu sobrevivo após o término de um relacionamento? Como se aquele relacionamento fosse o ar que você respira. E isso acontece muitas vezes. As pessoas colocam o parceiro ou a parceira num pedestal e vivem em função do outro. Então é claro que quem tem independência emocional, quem vive em função de um relacionamento, quem, quando se envolve com alguém, perde o foco de todas as outras áreas da sua vida, é claro que vai ser muito mais difícil para você superar, para você ressignificar. Eu falo as palavras que vocês me falam, tá, gente? Mas, na verdade, você vai ressignificar essa história. E aí, eu anotei aqui algumas coisas que vocês cometem de erros aí após o término, que todo mundo tá cansado de saber, que é, né, continuar acompanhando o ex, continuar indo nos mesmos lugares que a sua ex frequenta, ficar perguntando pras amigas, pros amigos o que ela está fazendo. E tudo isso faz parte do processo que você acaba de entrar, que não deixa de ser um processo de luto. As pessoas que sofrem, principalmente com a dependência emocional, dizem que sentem uma dor física. Eu já senti também. E realmente, a sensação é de que a gente tá perdendo, né, uma parte nossa, como se fosse perdendo um membro, né, uma parte do nosso corpo. E dói mesmo. E muitas pessoas chegam no consultório achando, né, que porque eu trabalho com TCC, acha que, você é racional, você, né, vai me ajudar a não sentir mais nada. E aí todo mundo cai do cavalo. Porque para você superar, para você ressignificar, você precisa sentir. Você precisa entender as suas emoções. E é por isso que o processo terapêutico não é para todo mundo mesmo. Porque nem todo mundo está preparado para mudar. Nem todo mundo quer mudar. Nem todo mundo está disposto a olhar para dentro. Mas está todo mundo disposto a apontar para o outro. Eu sofri por conta dele, eu sofri por conta dela. Olha só o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. E você? Você fez escolhas. E eu não estou falando para você ficar se culpando, mas para você retomar aí as rédeas da sua vida, das suas escolhas. Você escolheu. Você escolheu mal porque talvez naquela época você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você aceitou o que te ofereceram. Talvez por carência, talvez pelo desespero em constituir uma família, mas você escolheu também. Não é para se culpar, é para entender que a responsabilidade de tudo que aconteceu com você é sua. E isso não tira a responsabilidade do outro de ter sido agressivo, de ter sido tóxico, de ter sido machista, de ter sido indiferente, frio ou fria com você. Só que quando a gente termina um relacionamento, o que acontece para as pessoas que sofrem aí com a dependência emocional? Ruminação. O que é ruminação? Quem é que está, coloca aqui para mim nos comentários, quem está no processo de ruminação? Que fica lá remoendo tudo o que aconteceu, por que ele fez isso, como que ele teve coragem de fazer isso, como que essa mulher foi capaz de fazer isso comigo, quem é que tem coragem de fazer tudo isso? Mas nós temos filhos e nem nos filhos essa pessoa pensou. Mas você fica num embate, e a gente chama isso de dissonância cognitiva. É quando você fica brigando com você mesma, com você mesmo. Porque você acha que porque
você não tem coragem de maltratar alguém, você não tem coragem de trair, você não tem coragem de fazer um tratamento de silêncio com alguém, você não tem coragem de humilhar alguém, você não tem coragem de mexer com a autoestima de alguém, você acha que ninguém é capaz de fazer isso. E aí você fica tentando buscar respostas para a maldade do outro, porque você não seria capaz de fazer. E aí você vai buscar nome de transtorno, porque tem que dar um nome, porque daí tem que... Não, eu tenho que achar um nome para isso. Eu preciso saber o que essa pessoa tem. E por isso, os conteúdos sobre narcisista viralizam tanto. Por isso que as pessoas ficam ali, né, tentando buscar um nome pra maldade do outro. E às vezes o outro nem é narcisista. Tem um traço ou outro, como todos nós temos. E aí a pessoa quer dar um nome ou quer tirar as dúvidas. Quando na verdade, a única coisa que você precisa fazer após o término é aceitar e acreditar em tudo que essa pessoa fazia você sentir. Como é difícil aceitar isso, né? Porque nós fomos ensinados, né, de que a gente precisa fazer o relacionamento dar certo. A gente precisa constituir a família, a gente não pode terminar por qualquer coisa. E às vezes, o qualquer coisa é muita coisa, é o inaceitável. Só que na romantização dos relacionamentos, talvez você tenha sido ensinada ou ensinado, né, a ser a boazinha, o bonzinho, que tem que passar por cima dos próprios limites, que tem que aceitar o jeito difícil do outro. E eu não tô falando que existem relacionamentos perfeitos de jeito nenhum, mas existem pessoas que estão dispostas a mudar, que estão disponíveis para um diálogo, que querem crescer junto com você, que querem te entender e que jamais se colocariam numa posição onde elas sabem que podem te perder. Essas são as pessoas saudáveis, que erram, reconhecem os seus erros, pedem desculpas, querem entender o que ela causou em você. E existem as pessoas que são as pessoas ignorantes, que não dá pra conversar, que não quer te ouvir, que só a verdade dela é que tem que prevalecer, que só ela está certa. Então, como que a gente vai construir um relacionamento saudável, sendo que você quer entender o outro e você quer falar sobre as suas emoções e o outro sai, bate a porta, quebra tudo, xinga e não para nem um minuto para te ouvir? Quando você propõe uma terapia de casal, a pessoa fala que você precisa de terapia, ela não. Então, gente, quando você se pegar nessa fase da ruminação, que você fica ali tentando entender o outro, por que o outro fez isso, por que ela fez aquilo, o que eu deveria ter feito de melhor, você precisa começar a aceitar que existem pessoas que sim, podem ter o transtorno de personalidade narcisista, borderline, bipolar, seja lá o que for, mas o principal é aceitar que você estava disposto ou disposta a construir um relacionamento e essa pessoa não. E você pode ter fantasiado durante muito tempo de que seria com essa pessoa que você iria passar o resto dos seus dias, eternamente, como se nada tivesse começo, meio e fim. Porque mesmo as pessoas que estão juntas e que vão ficar juntas até o final da vida, um vai primeiro que o outro, então nada é para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Então para de ficar achando que você tem que ficar eternamente ao lado daquela pessoa. Que só assim você vai ser feliz. Aí vem a culpa, né? Porque o que a família vai pensar? Como é que eu lido agora com as perguntas das pessoas? Como que eu lido agora com a difamação? Como que ele tem coragem de fazer isso? Eu sou a mãe dos filhos dele. Eu escuto isso todos os dias, gente. E aí o principal, você esquece de olhar pra dentro. Você esquece que quando você escolheu essa pessoa e essa pessoa te escolheu, lá no comecinho, era bom. Porque ninguém começa um relacionamento já apanhando. Tudo bem, pode ter as exceções, né? Mas todo mundo, quando começa um relacionamento, é tudo muito bom. Então você precisa se perdoar também. Naquele momento eu escolhi uma pessoa que depois eu descobri que tinham comportamentos tóxicos, que era narcisista, que era abusivo,
que era grosso, que não ia me dar atenção, mas no começo me deu. Então para de ficar se culpando como eu fui, porque quando a pessoa começa a se conscientizar de que foi você que escolheu, aí vem a culpa. Poxa vida, como que eu escolhi isso? Como que eu escolhi esse traste para me relacionar? Como que eu não percebi que essa mulher era dessa forma? Tá, naquele momento você não percebeu porque não era mesmo. Porque no início todo mundo mostra a sua parte boa. Hoje eu conversei com uma paciente minha sobre isso, inclusive. Ela falou assim, Jéssica, não, quando eu tive meu primeiro filho não era tão ruim assim. Porque não era. E tá tudo bem. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não faz análise, e mesmo fazendo terapia, a gente corre o risco de escolher errado. Imagine você, que não tinha conhecimento nenhum, que nunca entrou num consultório de psicólogo nenhum, que nunca leu um livro sobre autoconhecimento. É claro que tem mais chance de você errar do que uma pessoa que tá ali, sempre trabalhando, né, as suas emoções, os seus comportamentos, as suas escolhas. Então, quando a gente fala de se perdoar, é pra você aceitar que naquele momento você fez a melhor escolha que você podia ter feito pra você. Não existe ninguém perfeito. A gente não faz... Se não fossem as minhas escolhas erradíssimas que eu fiz, eu não estaria aqui. E eu não tô falando que você tem que fazer escolha ruim, né, pra crescer na vida, mas quando tudo depende da forma que a gente interpreta tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Então, se eu ficasse me remoendo, né, porque, ai, poxa vida, passei por 4 relacionamentos abusivos, o problema tá em mim, eu sou um problema, onde é que eu tava com a cabeça, mas será que eu não deveria ter feito diferente? Será que eu não deveria ter aguentado mais um pouquinho? Será que eu que não fui a culpada? Eu errei muito. E errei principalmente nas minhas escolhas. Mas naquele momento eu não tinha conhecimento. E eu não vou ficar carregando culpa. Eu não vou ficar remoendo história que eu poderia ter sido diferente. Poderia ter levado fulano pra terapia. Quem sabe não ia dar certo. Passou. Então eu tento aceitar que nem eu tinha maturidade, o outro também não tinha maturidade, o outro era abusivo, o outro não era tão abusivo, mas também não estava afim de mudar. Aí um tinha traço narcisista, mas não era narcisista, mas tinha traço. A gente tem que aceitar. E eu assumo a minha responsabilidade. É claro que no meu caso, olhando para trás, eu não me arrependo de ter deixado ninguém para trás, né, gente? Não me arrependo. Mas tem muitas pessoas que se arrependem. Que repensam e falam, poxa, não era tão ruim assim. Talvez se eu tivesse sugerido uma terapia. Mas naquela fase, naquela época, vocês dois não deram certo. São fases da vida. Talvez a pessoa que um dia me agrediu, hoje jamais levantaria nem a voz para alguém. Mas é hoje. E hoje, cada um tá numa fase diferente da vida. Com uma pessoa diferente, ou tá solteira, feliz da vida. Então precisa tomar muito cuidado com a ruminação, porque senão você fica presa nisso, né? Que é também um traço do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático. Todo mundo que é exposto a eventos traumáticos podem desenvolver esses sintomas: ruminação, fuga, esquiva, né? Então você fica tentando fugir do pensamento, tenta fugir das emoções, tenta fugir de relacionamento. Quando você já tem um tempão que tá solteiro e quer se relacionar, mesmo assim você ainda tem dificuldade de se expor para outras pessoas, porque você ainda carrega aquele trauma, porque não trabalhou na terapia, porque não parou para ler nenhum livro sobre isso, nem para assistir uma live. Nem todas as pessoas que são expostas a eventos estressores vão ficar traumatizadas, né? Talvez você vai ter um estresse agudo durante um tempo, mas sim, tem pessoas que vão desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E um dos sintomas é esse, é quando você fica ruminando, quando você fica presa ao passado, quando você acha que o problema é você, né? Mas isso precisa trazer um prejuízo para sua vida, né? E precisa ser aí a longo prazo. Tudo que aconteceu na sua vida foi necessário. Tudo. Ai, Jéssica, mas eu não quero ser psicóloga. Não precisava ter passado por tudo isso. Precisava porque você não tinha conhecimento. Precisava. Principalmente você que tem uma filha aí e você passou por relacionamento abusivo e já se separou, tá pensando em se separar. Talvez você passou por tudo isso
E vai servir muito para você educar essa menina de uma forma diferente. Para você educar esse menino de uma forma diferente, para ele não ser igual ao pai, para ela não ser igual à mãe. Então tudo que você viveu foi necessário e vai ser útil sim daqui para frente. Quantas mulheres, né, que eu já atendi, que já nem fazem mais terapia, que já estão de alta há muito tempo. Jéssica, passei pelo relacionamento abusivo, vivi tudo que você já sabe e hoje, quando fulano se aproximou de mim, porque muitas que já passaram por mim já estão casadas, né, já estão em outra fase aí da vida com outras pessoas, elas falam, Jéssica, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse feito terapia, talvez eu não saberia identificar essa pessoa nova que eu tô hoje, eu tô feliz. Porque antes de ter passado por tudo isso, eu valorizava coisas fúteis. E hoje eu valorizo outras coisas. E que eu só consegui identificar nessa pessoa porque hoje eu tenho conhecimento e maturidade para identificar qual tipo de pessoa que eu quero me relacionar. E por eu ter passado por tudo isso, hoje a minha filha tem uma outra educação. Eu consigo mostrar para ela a ser dona do próprio corpo, dona da própria vida, a sonhar com outras coisas além de ter uma família, além de ter um relacionamento. Porque senão eu ia estar repassando de novo tudo que eu aprendi de forma errada. Ia ser mais uma criança traumatizada, que ia fazer escolhas erradas desde os 15 anos, como eu fiz. É claro, né? Eu não tenho filhos, mas essa é uma das coisas que, assim, eu ia ficar o tempo todo atenta, porque eu fiz escolhas erradas desde os 15 anos. E fui fazendo, sem terapia, sem aconselhamento, sem nada. Então só fui fazendo escolhas erradas, mas que eu consegui ressignificar e hoje eu tento tirar o lado bom de tudo que aconteceu. Ah, mas todos os relacionamentos que eu vivi só teve coisa ruim? Claro que não, gente. Mas foram traumatizantes. Tão traumatizantes que eu escolhi como propósito de vida alertar mulheres. Hoje os meninos que me acompanham sabem que tudo que eu falo aqui serve para os meninos também, mas a maioria é mulher. Então me deu uma profissão, me deu um propósito de vida. Porque eu consegui ressignificar e o lado bom que eu tirei de tudo isso foi o que eu faço hoje. Com muito amor, com muito carinho. Agora, se eu ficasse presa só à parte ruim, talvez o desfecho da minha história seria outro. E percebe que teve gente que assistiu uma entrevista que eu dei para algum podcast e falou assim, você fala dando risada, né, das coisas catastróficas que você passou. Porque pra mim, gente, eu não sinto mais nada por ninguém. Porque eu já superei, que eu já fiz tanta terapia que não me dói mais. Eu acho a graça de tudo que eu passei. Claro que teve momentos trágicos, né, que na época eu sofri muito, mas hoje não, tá superado. Mas isso só acontece quando você para se olhar, pra se responsabilizar. Então você nunca vai me ouvir dizendo que fulano foi culpado porque ciclano é o culpado por mim. Não, não é. Eu mesmo que não tive conhecimento, que não tinha conhecimento na época, era muito novinha, imatura, não tinha terapia, não se falava sobre isso. E foi assim que aconteceu. Bom, outra coisa, o arrependimento, né? A vergonha, a culpa. E tem gente que tem essa mania de colocar a culpa no outro e esquece que você contribuiu para que tudo acontecesse desde o momento que você viu os primeiros sinais e ignorou ou não tinha conhecimento. Desde quando você colocou o seu sonho acima do que aquela pessoa estava te apresentando. Como assim? Você coloca o seu sonho de ter uma família, de se casar, de ter filhos, acima do que a personalidade daquela pessoa está te mostrando nesse momento, naquele momento. Cuidado! O seu sonho não pode ser maior do que a realidade que se apresenta para você, do que aquela pessoa está te mostrando. Muitas pessoas estão namorando, ficando ou casadas com pessoas porque colocam o próprio sonho acima daquilo que ela está vivendo. E o que você está vivendo não é o sonho que você queria.
Não foi o que você sonhou. Não foi o que você planejou. Volta para a realidade. Acredita no que essa pessoa tá te causando. Acredita no que tá sentindo. Para de ficar fantasiando, idealizando. E o pior, se preocupando com o que fulano vai pensar, gente. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas que estão postando foto aí no Instagram o tempo todo, mostrando que tá feliz, que tá isso, que tá aquilo, e não tá coisa nenhuma. Ai, mas a minha família vai falar o quê? Alguém paga seus boletos? Alguém tá preocupado? Como é que vai ser a educação do seu filho, da sua filha, se você continuar dentro dessa casa com essa pessoa que quebra tudo, que quando bebe vira um monstro, que te xinga na frente dos filhos? Será que alguém da sua família, alguém dos seus amigos entendem o quão é prejudicial para essa criança? E eu não tô falando de relacionamento que é só porque o cara deixa a toalha em cima da cama. Eu tô falando de agressão física, eu tô falando de xingamento, eu tô falando de tratamento de silêncio, de manipulação financeira. Tô falando de coisa séria. Então a melhor coisa que se pode fazer quando o outro é perturbado, quando o outro tem algum transtorno, quando o outro não quer fazer terapia ou faz 3 semanas, fala que mudou e não mudou coisa nenhuma. Quantas pacientes minhas, né, Jéssica, ele tá na terapia. Passa 1 mês, Jéssica, tudo furada, tudo mentira. Tá fazendo terapia e já fala que mudou, aí daqui a pouco não mudou nada. Como que alguém vai mudar em 1 mês? Tem gente que vai entrar na terapia pra continuar vendo você ali, suprindo todas as necessidades dele ou dela, fazendo todas as vontades. Mas são nos pequenos detalhes que você percebe que aquela pessoa não está nem um pouco interessada em mudar, mas em ter todos os benefícios que você oferece. Já parou para pensar que talvez essa pessoa nunca esteve com você porque te ama, porque ama os filhos, porque ama a ideia de família? Talvez essa pessoa esteve com você até agora pelo conforto que você oferecia, pela segurança de ter uma família, para falar para todo mundo que eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa, a mãe dos meus filhos. Mas quando chega em casa, maltrata a pessoa que ele idolatra lá fora. Que lá fora todo mundo acha que ele é o rei, né? Que ele é o... Nossa! Tanto que quando você termina com alguém assim, ninguém acredita, ninguém entende por que você terminou. Porque só você sabe quem essa pessoa realmente é. Porque por vergonha você jamais ia sair falando por aí todas as situações inaceitáveis que você vivia dentro desse relacionamento. É por isso que às vezes as pessoas não acreditam que você vivia tudo isso, porque você nunca compartilhou. E eu não tô falando pra você sair por aí compartilhando com as pessoas, tá? Mas é pra você entender. Ah, eu entendo que as pessoas acreditem nele. A gente tem que entender. Por quê? Porque ninguém sabe a realidade que você vivia. Agora, o que o outro tá pensando ou vai achar não pode te definir. A única pessoa que você precisa se preocupar é com você e se você tem filhos, com os seus filhos. Como é que você estava se sentindo dentro desse relacionamento? O que é que essas crianças estavam presenciando com a primeira referência que eles têm de casal, de amor, de relacionamento? O que essas crianças estão aprendendo? Já falei isso, mas vou falar para as pessoas novas. Uma criança que está dentro de um relacionamento, que está numa casa com os pais, onde eles se agridem, onde eles se xingam, onde tem tratamento de silêncio, onde tem aquele silêncio absurdo, aquela indiferença. Crianças que estão expostas a casais que de alguma forma são abusivos, são tóxicos, elas vão ter prejuízos nos relacionamentos, nas relações que elas vão ter, né, com amizade, com trabalho, com dinheiro, com tudo. Muito mais prejudicial. E eu não estou romantizando que casais separados, é a melhor coisa para as crianças. Não é isso. Mas você pode ter certeza que é pior uma criança que cresce num lar com 2 adultos se maltratando do que uma criança que está com pais separados, pelo menos mantendo ali uma distância saudável para que ela não continue presenciando cenas de abuso.
Isso você pode perguntar pra qualquer um. Exceto, né, as pessoas que defendem que não, que custe o que custar, tem que manter a família. E aí eu nem converso com esse tipo de pessoa. Não dá, né? Vamos estudar um pouquinho, aí depois a gente conversa. Porque acho que não precisa de muito. Basta você olhar pra você, né? O tanto de coisa que a gente presenciou e por que a gente repetiu algumas coisas. Sem romantizar a separação. Lembrando que eu não sou a favor de divórcio, mas eu sou a favor de relacionamentos saudáveis. E se não tá saudável, se só você quer fazer o negócio andar, só você quer ter um relacionamento saudável e o outro não, e o outro talvez tenha um transtorno e você não, aí cada um precisa escolher, né? Porque tem gente que escolhe também viver na dor. E aí, gente, o livre-arbítrio está aí pra todo mundo. Quer viver na dor? Viva. Quer mostrar pros seus filhos que é normal um relacionamento abusivo? Mostra. Escolhas. E depois a gente lida com as consequências, né? Quando eu tava na faculdade, eu atendi uma criança que a mãe falava assim, nas primeiras sessões: eu não entendo por que ele é tão agressivo assim. Não precisou de muito, né? Não precisou de muitas sessões com os pais, não precisou de muitas idas à casa da criança pra entender por que ele era agressivo assim. Ninguém nasce batendo em ninguém, viu? Ninguém nasce agressivo. Criança nenhuma nasce agressiva, revoltada. Não existe isso. A não ser os psicopatas, né? Que aí já nasce lá com... Agora, as crianças que não são psicopatas, que é a maioria, não nasce querendo maltratar ninguém, nem... E ela disse: aguenta, amiga, meu pai era assim e ele mudou. Lembrei de você, Jéssica, falando. Ah, isso é o que a gente mais escuta, né? Não, mas meu marido era assim, mudou. Ah, que legal, quer dizer que eu vou esperar 40 anos pro cara mudar? Deus me livre. Haja terapia, né, gente? Não, é por isso que tá todo mundo aí com transtorno de estresse pós-traumático e nem sabe que isso existe, né? E tá aí com ansiedade, depressão. Lembrando, gente, que quem está passando por relacionamento abusivo, quem já se relacionou com narcisista, ou quem já se relacionou, já saiu, quem ainda tá aí nesse processo de esquece, não esquece, ressignifica, não ressignifica, não consigo esquecer, baixa o Liberte-se, lá tem vários exercícios, porque você precisa se ajudar, precisa fazer o que tem que ser feito, tá? Então lá você vai encontrar várias ferramentas para você utilizar nessa fase que você está. Bom, então, primeiro assim, né, que aqui me perguntaram sobre a ansiedade. A ansiedade faz parte da vida, né, gente? E principalmente quando a gente termina um relacionamento, é claro que ali você vai ter, você pode se sentir mais ansiosa e ter sintomas, né, de estresse, como eu te falei, já falei aqui durante a terapia, ó, durante a sessão, durante a live. É normal que você sinta, que você tenha alguns sintomas, e por isso a importância da terapia para você trabalhar tudo isso que você viveu. Porque tem gente que vai pular de galho em galho, vai pular para outro relacionamento, e o ideal é que você... Tudo bem, gente. Claro que acontece de repente, a gente terminar um relacionamento e aí você já conhece outra pessoa e às vezes essa pessoa até te ajuda nesse processo, mas sem abandonar mais uma vez a si mesma, tá? Cuidado quem sai de um relacionamento e já conhece outra pessoa e esquece de se tratar. A vida vai cobrar. Esse relacionamento vai cobrar. A sua escolha atual também. Será que você está escolhendo bem? Será que você está observando? Será que você aprendeu a lição? Ou você está desesperada para não ficar sozinha, acaba aceitando o que a vida está te oferecendo nesse momento? Ah, porque é um sinal de Deus. Eu tinha isso, gente. Ah, é um sinal de Deus. Ah, só pode... Não é, não. São nossas escolhas, né? Então a vida vai testar. Vai mandar mesmo, vai mandar um monte de gente. E aí eu preciso usar a minha intuição, o meu conhecimento, tudo que eu já vivi, para conseguir identificar. E para isso você precisa ter critérios bem definidos. Que tipo de pessoa que eu quero na minha vida? O que eu aceito?
O que eu jamais vou aceitar de novo? Com quem que eu tenho mais chance de dar certo? Precisa entender. Senão, mais uma vez, você vai cair de novo nas armadilhas dos relacionamentos abusivos, dos narcisistas, que estão loucos para encontrar uma pessoa desesperada, uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, uma pessoa que não se leva para passear, uma pessoa que não suporta a própria companhia. Se você não suporta a sua companhia, você acha que quem é que vai suportar? Ninguém, a não ser os abusivos e os narcisistas, que estão com você não porque gostam de você, eles não te suportam também, mas eles se beneficiam porque você entrega o seu tudo pra eles. Então tem muitos benefícios ao estar com você, e aí você nem sabe se a pessoa que tá com você gosta de você, e agora eu já tô te falando que muito provavelmente é porque você faz, se entrega, dá o seu tudo pro outro. Deixa a sua vida de lado, não faz uma terapia, não se cuida, não cuida da saúde, não cuida de nada. Mas tá ali, ó, tá sempre bonita pro embuste. Tá sempre com o prato feito, tá sempre com a comida na mesa, tá sempre com a cama arrumada, tá sempre passando a roupa do cara que nem é seu marido, tratando o ficante como marido. Essa semana eu recebi uma pergunta na caixinha que eu fiquei louca. Se você fica dando benefícios pro cara que nem é seu namorado, minha querida, você acha que ele vai se esforçar pra quê? A não ser que você esteja na fase da curtição, aí a gente não tá nem aí mesmo, né, gente? Aí ninguém tá nem aí. Ah, tá bom. Agora, quando você tá em busca de um relacionamento sério, quando você tá na fase que você quer encontrar um relacionamento sério, mas aí você encontra o cara e aí você já... Tá tudo errado, né, minha querida? Cadê o amor próprio? Cadê a autoestima? Vamos se impor nessa bagaça, gente. Às vezes o outro só precisa entender que você é dona da sua vida, que você sabe o que você quer, que você não tem medo de perder ninguém também, não. Que ele ou ela não é a última bolacha do pacote. Às vezes o outro tá precisando sentir sua falta, mas você não deixa. Mas termina o relacionamento e tá lá, mandando textão. Faz parte, viu? Também já fiz isso. Também já fiz. Mas a gente vai aprendendo, né? E eu espero que você tenha feito a lista negativa, porque textão a gente manda pra pessoas que são legais, pra ex que, poxa, vida, esse ex aqui foi legal, sabe? Ai, não, deixa eu ver aqui se não vai dar mais certo mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí ainda tem uma... Ok. Agora, quando o relacionamento é ruim, minha querida, não dá. Tem que olhar pra lista negativa antes de mandar uma mensagenzinha. Faz os exercícios do Liberte-se. Então, minha querida, como criar a sua rotina individual? Como focar? Focando. Faz lá, aplica as 13 chaves do meu terceiro livro. O que fazer enquanto o amor não chega. Vamos deixar a sua vida interessante? Vamos se entender para ver se você tem a chance de conhecer alguém interessante? Depois, tem gente que tem medo de ficar sozinha porque acha que eu tô falando para ficar sozinha a vida inteira. Não, ficar sozinha é uma fase, é uma etapa para você se conhecer, para você se entender, para você aprender a identificar quando aparecer um embuste, pra você amar tanto a sua vida, pra você deixar a sua vida tão interessante, que não vai ser com o primeiro que aparece oferecendo qualquer coisa que você vai aceitar. Então ficar sozinha não pode gerar toda essa angústia dentro de você, porque é um processo, é uma fase, é uma etapa que você precisa passar. Combinado? Agora, é claro, existem técnicas, existem ferramentas que vão te ajudar a não ser esse processo tão doloroso, para que você não fique com tanto medo. Existe. E todas essas técnicas que eu utilizei na minha vida, para hoje, adorar a minha vida do jeito que ela tá, que é uma fase que eu tô. Amanhã, talvez eu esteja em outra fase. Mas eu preciso amar a fase que eu tô, porque eu preciso aprender alguma coisa nessa fase. E você também. Todas as fases da nossa vida. Se você olhar pra trás, na fase X, você aprendeu X. E nessa fase agora, você precisa aceitar. Poxa vida, Deus, universo, sei lá do que você chama. Ou a própria vida. Me mostra. O que eu tenho que aprender agora? Para de ficar questionando. Para de ficar tentando achar respostas pro que já tá mais que desenhado. Só aceita. Aceita que aquela pessoa não te fez bem, que você não fez bem pra aquela pessoa também, porque ninguém é santo aqui, né? Às vezes você não aceitou a pessoa do jeito que ela era, e aí ela se tornou o pior dela. Talvez você era muito mandona,
E o outro não suportava, e o outro se irritava. Talvez o outro era safado mesmo. Nem era narcisista, era só um safadinho que quer ficar com todo mundo. Talvez o cara nem era narcisista, mas era um grosso, estúpido, que não vai mudar porque tá enraizado dentro dele. Porque é a personalidade, porque é o jeito dele ser no mundo. Mas isso não significa que eu preciso aceitar que eu vou conviver com uma pessoa que toda hora eu fico assim, tensa. Ai, meu Deus, daqui a pouco ele dá um grito. Ai, meu Deus, daqui a pouco ele vai me... Né? Ninguém merece viver sob tensão. É óbvio que você vai ter doenças psicossomáticas. É claro que você vai ter ansiedade, pressão alta, depressão. Vai ter, porque você está sendo exposto o tempo todo a eventos estressantes. Jéssica, dá um exemplo de um relacionamento abusivo que você viveu, por favor. Eu vivi 4. Ai, gente, não vou conseguir falar sobre isso agora, mas você pode assistir a live do Pode Expor. Pode Expor. Se você jogar no YouTube, Pode Expor, Jéssica Oliveira, lá eu tô expondo a minha vida inteira, tá bom? E, claro, né, no Liberte eu também falo sobre detalhes de algumas coisas que eu vivi, mas o livro não é sobre a minha vida não, tá? Eu só falo um pouquinho sobre o que aconteceu comigo e depois, ó, é só prática, tá? Porque não tem nada de teoria ali. É só prática em cima de prática. Tá com dúvida? Vai lá nos destaques aqui no meu perfil, busca lá destaques, livros, e aí você vai ver o depoimento de quem já leu, de quem já aplicou as ferramentas. Combinado, gente? Então aceita. É a aceitação que você precisa começar a trabalhar. Que existem pessoas ruins, existem pessoas que têm transtorno, e não é porque você jamais faria algo que você precisa ficar aí ruminando, tentando entender por que fulano fez. Fez porque fez, aceita. Gratidão por quem me ouviu até aqui, se inscrevam no canal, deixem seus comentários aqui pra quem tá me assistindo pelo meu canal, porque essa live não vai ficar salva aqui. E até a próxima.